Olá, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela Freeway por me convidar para contar um pouquinho dessa viagem super incrível que a gente tem. Como a Sônia falou, a nossa próxima saída é dia 26 de dezembro, lá no Aeroporto Internacional de Kilimanjaro. A gente, obviamente, não sabe ainda o que vai acontecer com o Covid daqui até lá, no mundo e aqui no Brasil, mas a gente tem essa saída marcada e esperamos que a gente possa fazer. De um modo geral, a gente faz 2 saídas por ano, uma na metade do ano e uma nesse fim do ano, que permite que as pessoas passem o Natal com as famílias e embarquem no dia seguinte, no dia 25 de dezembro, e volta dia 6 de janeiro. Uma coisa interessante dessa data é que você quase não usa suas férias para fazer essa viagem, né? Entre os dias aí normais que ninguém trabalha de fim do ano, e então acaba economizando. Você consegue com 5, 6 dias de férias fazer a viagem, que é bacana, né? Porque sobra um pouquinho mais de férias para fazer outras coisas no ano seguinte. Bom, quem assistiu a nossa conversa sobre o campo base, eu frisei um aspecto da nossa equipe no Nepal, que era a gentileza, a dedicação, o carinho com que os Sherpas tratam a gente durante essa viagem ao campo base. Na África, a gente tem isso também, mas eu acho que o que chama mais atenção é a alegria, os enormes sorrisos e a musicalidade do povo africano. E vocês vão ver bastante disso, vai ter bastante música e dança na nossa apresentação hoje. Então eu vou começar então com algumas fotos e vídeos. Como a Sônia falou, a internet aqui em Santa Catarina, pós-ciclone, hoje mesmo choveu o dia inteiro, não teve muito vento, mas teve algum. Vamos ver se o vídeo não fica muito pulado. Mas eu acho que mesmo puladinho vai dar para vocês terem uma ideia legal de como é essa viagem, né? Eu já guiei 17 grupos ao Kilimanjaro, então a gente tem uma maior experiência dessa montanha no mercado brasileiro. É um lugar que eu adoro voltar e espero que a gente possa estar lá, então, ainda esse ano. Bom, então vamos lá. Já começa com música. Jambo é o cumprimento, se a gente tem, é o oi, bom dia, boa tarde, boa noite, Jambo, e a gente vai ouvir essa palavra muitas vezes na trilha e na cidade também, e depois uma outra frase que vai aparecer daqui a pouquinho. Bom, o Kilimanjaro fica na divisa da Tanzânia com o Quênia, como vocês podem ver, bem na linha do Equador, então não tem muita diferença de temperatura no decorrer do ano. O que a gente tem, sim, são 5 meses de chuva, tem 2 épocas de monção, uma mais longa no começo do ano, no primeiro semestre, perdão, e uma mais curta no segundo semestre. Então a gente sempre faz nos meses onde não está chovendo. No fim do ano, normalmente a chuva vai até a metade de dezembro. Então, nessa época que a gente espera clima seco. Embora, como vocês saibam, montanha sempre tem algumas surpresas. Agora, ao contrário de outras montanhas, em Kilimanjaro, nunca a gente precisou cancelar um dia de cume por causa de clima. Não tem vento muito forte, então não é uma preocupação da gente, como em muitas outras montanhas, se o tempo vai permitir que a gente faça cume. No Kili sempre
isso sempre é possível. Então aí a gente tem um mapa da Tanzânia e mostrando 2 ou 3 outras coisas, a terceira não aparece no mapa, que são as 3 outras atrações dessa viagem ao Kilimanjaro, caso alguém tenha mais do que os 11 dias de viagem que levam para subir o Kili. A gente tem 2 dos mais bacanas, mais sensacionais parques naturais para ver animais selvagens do planeta, que é o Ngorongoro e o Serengeti. Então, quem tiver 3, 4 dias a mais, vale muito a pena visitar esses 2 parques. Num programa de 4 dias, ficando 2 dias em Ngorongoro, 2 dias em Serengeti, você vai ver milhares de animais, todos os animais, todos os Big Fives várias vezes, e os outros animais, então, mais ainda. No meio do ano, para quem realmente quiser ver uma coisa ainda mais espetacular, tem a migração dos gnus, que eles saem do Quênia, no Parque de Masai Mara, e vão para o Serengeti. Aí, dependendo da época, junho, julho, agosto, diferentes partes do Serengeti, a gente pode organizar de modo que a pessoa veja a migração. Mas mesmo em outras épocas do ano, não vai ter a migração, mas vai ter uma infinidade de animais, um lugar extremamente bonito. E quem curte uma praia tem Zanzibar, daí a gente normalmente recomenda que faça depois do Kili, então você descer da montanha, descer do frio lá de cima, dos 6.000 metros e ir para uma ilha no Oceano Índico, curtir uma praia super bonita, também um programa bem legal. Aí a gente vê também marcado 2 cidades, Arusha e Mochi. O aeroporto internacional do Kilimanjaro fica entre Arusha e Mochi, dependendo da via que a gente sobe o Kilimanjaro, é usado uma ou outra cidade. Na nossa rota a gente usa Arusha como base e Arusha está a 1 hora então do aeroporto. Para chegar no aeroporto internacional de Kilimanjaro tem algumas rotas, ou via África do Sul, ou via Amsterdã, ou com a Ethiopian Airlines. Então, tem algumas possibilidades de voos para chegar lá. A gente tem várias rotas de escalada e o que a gente usa é essa que está aparecendo nesse slide e ela tem algumas vantagens. Uma delas é que é a única rota que sobe por um lado da montanha e desce por outro. Todas as outras rotas, todas as outras 6 rotas, elas sobem e descem pelo mesmo lugar. E por que isso é legal? É legal porque a vegetação de um lado, do lado norte do Kili, é bem diferente do lado sul. Então, ao fazer uma rota que usa os 2 lados da montanha, a gente tem uma visão bem mais legal da natureza aí da montanha. A outra coisa que é bastante importante é que a Rongai, que é a rota que a gente usa, é uma das menos frequentadas. Ela é um pouquinho mais complicada de chegar, é um pouco mais cara e isso justifica, ela é inteiramente de acampamento. A Machame, ou Rota Coca-Cola, recebe 45% dos visitantes da montanha e ela fica em lodges, fica em cabanas. E a nossa fica só em barracas. E eu acho que em qualquer lugar que a gente vá, é legal que não tenha tantos turistas ou tantas pessoas assim. Na montanha, mais ainda. E no Kilimanjaro, especialmente, isso é importante, porque a proporção de staff com clientes na montanha é de mais ou menos 4,5 para 1. Então, se a gente está com um grupo de 15 pessoas, uma expedição com 15 pessoas, a gente tem ao redor de 60 pessoas de staff. Então, vocês imaginam que 3, 4 expedições no mesmo acampamento, a gente já está pensando em 250 pessoas nesse acampamento. Então, fazendo
por uma rota que tem menos gente, a gente obviamente vai ter acampamentos mais tranquilos, né? Essa é a altimetria da escalada do programa da gente. Então a gente entra no parque a 1.900 metros, vai para o acampamento número 1 a 2.600, o acampamento 2 a 13.600. No acampamento 3, a gente passa 2 noites e usa o segundo dia para fazer uma caminhada de aclimatação a 4.700, volta a dormir a 4.300 e no dia seguinte vai para o último acampamento a 4.700, sobe para o cume, quase 6.000 metros, e desce já do outro lado da montanha a 3.700 metros. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver que existem programas no Kilimanjaro de 5 dias entre subida e descida, 6 dias e 7 dias. 7 dias é a maneira mais lenta de se fazer e é a maneira como a gente escolhe. E isso é importante porque a gente está chegando a quase 6.000 metros. Então, no nosso entender, fazer o Kilimanjaro em 5 dias é quase suicida. É muito rápido para uma montanha tão alta. Mesmo 7 dias, a gente, como vocês veem aí do acampamento 1 para o acampamento 2, a gente dá um salto razoavelmente grande, um salto de 800 metros. E isso quebra um pouquinho as regras de segurança, porque se diz que a gente não deveria subir mais do que 400 metros entre uma noite e outra. Mas o Kilimanjaro, por condições específicas da montanha, não oferece acampamentos intermediários. Tem pouca água na montanha e só nesses lugares onde a gente fica que tem água. Então a gente tem que seguir mais ou menos esse esquema. Agora, montanhas, em relação à pressão atmosférica, pelo formato da Terra, pelo formato do globo, montanhas mais próximas do Equador têm relativamente a pressão atmosférica, uma pressão maior do que montanhas em latitudes mais altas. Então, uma montanha de 6.000 metros no Equador, para o nosso corpo, para a nossa fisiologia, é uma montanha mais baixa do que uma montanha de 6.000 metros no Alasca, por exemplo. Então, isso ajuda. A outra coisa é, já que, por condições da montanha, a gente tem que quebrar um pouco as regras de segurança, a gente recomenda o uso de Diamox. Diamox é uma droga, é um diurético suave e que é a única droga que comprovadamente, cientificamente, está provado que ajuda na aclimatação. É uma droga quase sem efeitos colaterais, é um pouquinho mais de diurese, já que é um diurético, e formigamento de extremidades, fora isso, mais nada. Então, é uma droga bastante segura para a gente tomar e ela ajuda a gente a aclimatar melhor. Então, fazendo com 7 dias, fazendo essa segunda noite no campo 3 e subindo até 4.700 e voltando para dormir a 4.300 e tomando Diamox, a gente tem tido basicamente 0 de problema de altitude nessa montanha. Aí, então, tem as distâncias e os desníveis e o tempo de caminhada entre acampamento e acampamento. Como vocês podem ver, as distâncias são razoavelmente pequenas. A gente tem, na subida, o dia mais longo com 14 quilômetros e um dia de 7 horas. Todos os outros dias são dias curtos, com exceção do dia de cume. Então, o pessoal sempre pergunta como é que essa montanha, por exemplo, se compara com um trekking ao campo base do Everest. E o que eu posso dizer é assim, com exceção do dia de cume, todos os outros dias são mais fáceis do que um dia normal de um trekking, como o trekking ao campo base do Everest. E daí o dia de cume, como a maior parte do dia de cume, quando você vai subir uma montanha, é um dia mais pesado. Ainda assim, a viagem não é desenhada para atleta, é desenhada para pessoas normais que tenham uma atividade física e a gente estimula que a pessoa faça um planejamento nos últimos 3 meses antes da viagem, aumenta um pouquinho a carga de exercícios para chegar bem aclimatado, chegar bem treinado na viagem. Então a gente se hospeda num hotel 5 estrelas em Arusha. É legal a gente ficar num hotel
bem confortável, tanto na chegada quanto na saída da montanha. Na chegada, porque é uma viagem razoavelmente longa e tem um fuso horário também razoável, 5 horas ou 6 horas de diferença. Então, é bom a gente ter um bom descanso. A gente vai passar 2 noites nesse hotel e daí vai seguir para a montanha. Então, é um hotel bem confortável. E, além da subida do Kilimanjaro, a gente coloca 2 dias de programa fora da montanha. Um dia é a visita a um vilarejo Maasai. Então, Maasai é uma das muitas etnias que habitam a Tanzânia e eles têm uma cultura toda especial, diferente. E a gente já desenvolveu projetos sociais nesse vilarejo. Não é um vilarejo turístico, ao contrário, talvez alguns de vocês já estiveram nos parques nacionais da Tanzânia e, como parte do pacote de visitar os vilarejos, tenham levado vocês para visitar uma aldeia Maasai. E daí é uma coisa bastante fake, onde as pessoas até se vestem tradicionalmente para receber os turistas, e isso acontece 4, 5 vezes por dia. Esse não, é um vilarejo que não recebe outros turistas, recebe apenas a gente, e eles nos recebem e a gente tem um guia do próprio vilarejo que vai contar bastante como é a vida dessas pessoas. E eles fazem 2 danças de boas-vindas, umas mulheres e outros homens, que eu vou mostrar agora. Os homens maasais têm essa coisa de salto, de saltar, bem típica deles. Eles são pastores e caçadores, e eles têm uma peculiaridade. Parte da dieta deles é sangue dos animais. Então, em vez de matar a vaca, eles cortam um pouquinho, tiram sangue, bebem esse sangue, o animal continua vivo. E quando a gente foi lá, eles mataram uma cabra para a gente. Ninguém se entusiasmou muito de comer, mas a gente viu essa cena, que foi uma cena bem marcante, digamos. Eles ofereceram para a gente. Então, ele cortou um pedaço da costela do animal e usou a costela como prato de sopa. Eu já posso imaginar, eu só estou vendo o rosto de 3 pessoas aqui no cantinho da tela, mas eu posso imaginar o rosto de todo mundo. Chega. A outra coisa que a gente faz, às vezes no começo da viagem, às vezes no fim, mas a gente tem esses 2 dias. Um dia é visitando essa aldeia Maasai e no outro dia, um no começo, um no fim, é visitando um dos parques nacionais. Esse parque chama Tarangire e é um parque completo, é um parque razoavelmente próximo de Arusha, demora 2 horas e meia para chegar lá, e a gente faz um dia então de safari. Esses são os veículos de safari, com o teto que sobe para a gente poder ver os animais, e a gente tem a chance de ver
todos os animais nesse parque. Obviamente não é garantido ver os Big Fives, mas eles estão lá no parque. E isso, principalmente para quem não vai fazer a extensão do Serengeti em Ngorongoro, é uma coisa legal, porque pelo menos tem a experiência de ver um dos parques, né? E daí, para quem gosta de animal e quer uma experiência mais completa, então, a gente pode organizar os safaris. A gente passa o dia inteiro no parque, volta, e se isso acontecer, então, no começo da viagem, no dia seguinte a gente parte para montanha. Então, normalmente a gente vai em 2 ônibus, uma parte do staff vai com a gente, uma parte vai em outro ônibus. Existem inúmeras empresas que organizam escalada lá no Kilimanjaro. E a empresa com quem a gente trabalha é a única empresa que tem carregadores que são funcionários da empresa. Normalmente, as outras empresas chegam na entrada do parque, vai ter uma fila enorme de pessoas querendo trabalhar como carregadores e cada um recebe um número, chega uma expedição, um certo número de carregadores são contratados. A nossa empresa é diferente, todos os carregadores fazem parte dessa empresa, o que significa que a gente trabalha com uma equipe, com a mesma equipe, todos os anos. Todos eles se conhecem, dá uma integração muito mais legal. A outra coisa é que essa empresa com quem a gente trabalha e, consequentemente, nós somos a única empresa brasileira que é reconhecida como tratamento correto aos carregadores por uma ONG internacional que fiscaliza empresas, não só na Tanzânia, mas em outros lugares, na maneira como os carregadores são tratados e são remunerados. Então, a nossa equipe é melhor remunerada do que a média do que a gente vê na Tanzânia, e isso se traduz com uma equipe mais dedicada a fazer da nossa experiência uma coisa especial. Esse primeiro dia a gente viaja, então, 3 horas até a entrada do parque e já começa a festa. Então a gente chega a 1.900 metros de altitude e começa a caminhada. Esse dia é um dia bastante curto, é um dia de 3 horas de duração, por uma floresta bastante bonita, um dia tranquilo, com razoavelmente pouca subida, e é legal que esse primeiro dia seja dentro da floresta, porque como a gente está numa altitude ainda razoavelmente baixa, a gente está na sombra. Se não fosse assim, esse dia seria muito quente. A outra coisa é a coisa da malária. Existe malária na Tanzânia, existe bastante malária, inclusive a falcíparo, que é a malária mais severa, a forma de malária mais severa, mas ela não existe na montanha. Então, os únicos dias de risco de malária nessa viagem são os dias que a gente está lá embaixo. E não, como é uma exposição razoavelmente pequena, a gente não recomenda medicamento profilático de malária. A gente recomenda, sim, cuidado individual. Manga comprida e uso de repelente. Repelente como esse mais forte, como o Sposes. E com isso a gente nunca teve nenhum caso, nenhum cliente que teve malária nessas mais de 20 expedições que a gente já levou para lá. Bom, esse é mais ou menos a vegetação que a gente vê, e a gente, com muita frequência, vê esse macaco que chama Colubus. É um macaco muito bonito, preto e branco, e tanto na subida quanto na descida a gente vê. E se vocês lembrarem desse tipo de vegetação, vocês vão ver que na descida, na face sul do Kilimanjaro, a gente vai ter uma vegetação completamente diferente, e isso que eu falei que é legal da gente ver os dois lados da montanha. Bom, nosso acampamento é mais ou menos assim, esse é o acampamento 1.
Usamos barracas de alta montanha, essas são Mountain Hardware Trango 3, melhores barracas de montanha. Essas barracas são usadas na escalada do Everest. São barracas fantásticas, são barracas para 3 pessoas que são usadas normalmente para 2. Caso a pessoa prefira ficar numa barraca só para ela, existe essa possibilidade, tem um custo adicional pequeno e a pessoa pode ficar em 5. Fora isso, a gente tem 2 barracas banheiro, tem uma barraca cozinha e tem uma barraca grande refeitório que vocês vão ver logo adiante. Quando a gente chega, normalmente o acampamento está sendo acabado de montar e é mais ou menos assim as refeições. A gente tem 2 chefes, tem 2 garçons, e eles preparam uma comida bem variada, bem gostosa, em todos os dias que a gente vai ficar lá. Café da manhã e jantar normalmente é dentro da barraca refeitório, e o almoço, se o tempo estiver legal, como normalmente está, eles montam só a mesa, mas não montam a barraca, e a gente come do lado de fora, como aparece aí. Então isso aí é a parada de almoço. É uma super produção. Como eu falei, a nossa equipe é muito grande, a gente tem um carregador para cada 2 pessoas. Como a expedição é razoavelmente curta, são 7 dias, normalmente o carregador leva 18 quilos no máximo, então ele leva o equipamento de 2 pessoas e a gente leva uma mochilinha com aquilo que é necessário apenas para o dia. Fora isso, tem um funcionário que fica exclusivamente bombando água num filtro, então a gente fornece água potável, tem os auxiliares de cozinha, tem os chefes, tem os garçons e tem os guias. E no Kilimanjaro a gente usa um guia para cada 2 clientes, então o grupo está sempre muito bem acompanhado. Tem um guia na frente, um guia atrás e os outros guias no meio. Como em todas as nossas viagens, a gente recomenda fortemente que cada um faça o seu ritmo, que cada um descubra a sua maneira de caminhar. Não é para acompanhar ninguém. O grande segredo de montanha é você descobrir o seu próprio ritmo. Então, a cada meia hora, 40 minutos, a gente para, junta todo mundo, descansa um pouco, hidrata, come alguma coisinha, e daí segue, e daí de novo cada um na sua velocidade. Isso é uma paradinha, uma dessas que a gente faz a cada 40 minutos. E o Kilimanjaro é uma montanha interessante, porque na realidade a gente só vai ficar na montanha mesmo um dia, 24 horas. Os outros dias são dias de aproximação ou de saída da montanha. Então, a gente vai seguir o campo 1, o campo 2 e o campo 3 estão fora da montanha. Mas sempre com uma paisagem super bonita. Aí o acampamento 2. Aí de novo tem uma visão geral do acampamento, o tipo de vegetação que a gente tem. Mais uma foto do acampamento. E a montanha ali atrás é o Malwense. E é exatamente na base do Malwense que a gente vai passar 2 noites. E a gente vai subir um pouquinho a encosta do Malwense como caminhada de aclimatação. Mais música pra gente. O nosso aquecimento de manhã é exatamente isso que a gente está vendo. Então, em vez de fazer alongamento, a gente entra no ritmo e tem 15 minutos de dança, cada vez mais alto, cada vez com um pouquinho mais de fôlego, para a gente aquecer para começar o dia.
está o acampamento Campo 3 e ao lado, ou ao fundo, o Mauense. O Mauense, assim como o Kilimanjaro, é um vulcão, só que não dá para subir até o cume, a rocha é podre, é proibida a subida dessa montanha, mas a gente consegue subir 300 ou 400 metros, uma caminhada que dura a manhã inteira. A outra coisa que acontece nesse acampamento é que também é exclusividade nossa, já que brasileiros adoram banho, a gente organiza uma barraca, chuveiro e todo mundo toma banho nesse dia. A gente brinca que é bom para todo mundo levar folha de arruda contra mal olhado, porque os outros grupos que não têm chuveiro morrem de inveja da gente. E então a gente monta uma dessas barraquinhas azuis que vocês estão vendo, é a barraca chuveiro. A gente esquenta a água e dá 20 litros para cada um tomar um banho. Isso é muito legal, porque sendo um vulcão, toda essa região tem uma poeira fininha, muito fina, e que então a gente acaba ficando empoeirado. Então, depois de 3 dias caminhando, é super legal a gente ter a possibilidade de ter esse chuveiro de água quente. Aí a gente já está bem mais próximo do Kilimanjaro, das neves do Kilimanjaro, das últimas neves do Kilimanjaro no nosso dia de aclimatação. Então, esse é a subida. E a outra coisa legal, além... Manuel, desculpa te interromper, tem algumas pessoas no chat falando que o som tá baixo. Eu estou ouvindo bem e eu aumentei o som do meu computador e estou te ouvindo bem, mas não sei se as pessoas já estão com o som no máximo, mas tem 3 pessoas falando um pouco do som. Então, acho que mais próximo é isso. Tá, mais perto e mais alto. Então, tem duas funções a gente fazer essa caminhada de aclimatação. Uma, lógico, é aclimatar, e isso é importante. Tem uma regra de aclimatação que diz que uma das melhores formas de você se aclimatar é você chegar mais alto do que a altitude que você irá dormir. E nesse caso, então, a gente dorme a 4.300, perdão, mas vai chegar a 4.700, que é a mesma altitude que a gente vai dormir na noite seguinte, já lá na base do Kilimanjaro. Então, subir esses 400 metros nesse dia ajuda o nosso corpo a se aclimatar para o que virá. A outra coisa é que, de novo, sendo um vulcão, vocês veem que o chão é bastante pedregoso. E é mais ou menos esse tipo de terreno que a gente vai ter em algumas partes no dia de cume. Então, também funciona como treinamento a gente fazer um pouco de subida num tipo de terreno parecido com aquele que a gente vai ter no dia de cume. E aí a gente tem um depoimento que eu achei bacana. Ontem eu fui na cozinha, fiquei me aquecendo lá um pouco, porque estava com muito frio. A ideia era ficar uns 10 minutos. Passei 1h30 com eles lá dentro. Eu acho que foi o momento mágico da viagem. Eu acho que a partir de agora o cume foi lá. Né? Mas... Eu acho que essa interação com a equipe é uma coisa muito legal. Como a Tanzânia era colônia inglesa, todos eles falam inglês muito bem. Então dá para ter, para quem se interessar, e a gente sempre estimula que isso aconteça, que a pessoa caminhe com os guias ou mesmo com os carregadores, que converse para entender um pouquinho como é que é a vida delas. Afinal, a gente não vai para a montanha simplesmente para fazer montanha, a gente vai para o outro lado do mundo para entender como as outras pessoas vivem, né? E isso traz uma riqueza muito, muito grande para qualquer viagem, né? A gente deixa de ser espectador e passa a ser participante numa viagem onde esse tipo de coisa acontece. Aí, de novo, a trilhazinha, ali atrás, o Kilimanjaro. Bom, ainda no dia de aclimatação, a gente tem um canyon muito bonito, sobe até esse lugar, aqui para baixo tem uma descida muito grande, e daí a gente desce e descansa a tarde seguinte. Aí é o acampamento na beira do lago, como vocês estão vendo,
tem 2 grupos só acampados, o que é legal, exatamente porque nessa rota, na rota Rongai, tem muito menos gente do que nas outras. Se isso daí fosse Coca-Cola, se fosse aquela rota mais popular, a gente veria centenas de pessoas aí. Uma coisa muito legal no Kili é que, como lá embaixo é savana, assim que sai o sol, forma esse colchão de nuvens. A partir do campo 2, a gente sempre está acima das nuvens, sempre está céu azul, sempre está tempo bom. Mas lá embaixo tem essa visão que é sempre muito mágica. Aí é no acampamento 3 e a gente sobe numa colina que tem ao lado do acampamento para assistir o pôr do sol, que é inacreditavelmente bonito. Ver como esse mundo nos presenteia todos os dias, né, com o pôr do sol. E principalmente estar aqui com todas as pessoas especiais, com essa energia, viver isso, tenho que agradecer. Valeu. Bom, novamente, como em todas as viagens, a gente vai muito bem preparado em termos médicos, né? A gente leva um estojo de primeiros socorros muito completo, extremamente completo, leva oxigênio, 2 garrafas de oxigênio, como vocês estão vendo. Então, eu ou o Aguinaldo, que é o outro guia que guia essa viagem, normalmente eu faço uma durante o ano, o Aguinaldo faz a outra. Então, ou eu ou ele, então levamos uma garrafa de oxigênio. O chefe dos guias locais leva outra garrafa. A gente está em constante contato por rádio com toda a equipe. E a gente leva essa Gamel Bag, ou câmara pressurizadora portátil. Isso é uma coisa muito bacana para a gente ter em montanhas altas. Aí dentro, isso aí é uma câmara de borracha, que é enchida com uma bomba de pé, e aí dentro da câmara está mais ou menos 2.000 metros abaixo do que está a altitude do lado de fora. Então, por exemplo, aí que é o acampamento número 3, a 4.300, aí dentro da Gamel Bag está 2.300. Então, é um equipamento bem legal da gente levar. E quase que invariavelmente a gente acaba atendendo alguém de outros grupos, desses grupos que fazem em 5 dias. Vocês imaginarem, a pessoa sai quase do nível do mar para quase 6.000 metros em 3 dias, no terceiro dia. Então, isso é uma loucura. E volta e meia, a gente acaba atendendo, como a gente vai muito bem equipado, a gente acaba atendendo alguém de outros grupos. Por isso que a gente fortemente recomenda que se faça a subida em 7. Aí parece, essa foto até parece um vulcão ativo, mas não era só uma formação de nuvens que estava saindo lá da cratera. Depois eu vou mostrar uma filmagem com drone, vocês vão entender um pouquinho melhor como é que funciona a cratera. E exatamente por essa encosta que a gente vai subir no dia seguinte. Nesse dia a gente sai às 8 da manhã do campo 3 e vai chegar mais ou menos às 2 da tarde no campo 4 a 4.700 metros. Nós vamos descansar toda a tarde e à meia-noite a gente vai sair para o cume, então, subindo então essa encosta que a gente vê mais à esquerda na direção daqueles campos de gelo, daqueles glaciares que vocês veem. Aí a gente vê o Malwense ali no fundo e aí chegando no campo 4, então. Vocês veem que as pessoas estão mais agasalhadas e nenhum ponto, com exceção do dia de cume, faz temperaturas muito severas. A gente vai pegar alguma coisa tipo, talvez 8 graus, 9 graus positivos nesse dia, que é o dia mais alto antes do cume. Aí o acampamento, então, no A4700, onde a gente basicamente vai descansar essa tarde para sair de noite para o cume. É um jantar bem reforçado, às 11h30 da noite. E o que a gente faz é que, no decorrer desses dias, o guia, eu ou o Aguinaldo, a gente observa como é que é a velocidade de cada um na trilha. E baseado nisso que a gente viu até esse dia, a gente divide o grupo todo em grupos impares.
duas pessoas que andam mais ou menos no mesmo ritmo e a gente coloca um guia para essas duas pessoas. É bastante fria essa noite e a gente está exposto a esse frio durante muitas horas. Da meia-noite até as 7 da manhã, bastante frio, chega a menos 10 graus. Então, ao contrário dos outros dias, onde a cada 40 minutos a gente junta todo mundo e daí sai todo mundo fazendo o seu ritmo, nessa noite é muito complicado, seria muito complicado a gente fazer isso, porque as pessoas que mais rápidas que esperassem, os mais lentos, aí iam acabar ficando com muito frio. Então, o que a gente faz? Basicamente dividir o grupo em pares, cada 2 clientes com um guia, e esses 2 clientes vão fazer o seu ritmo, vão parar 10 minutos a cada hora, se hidratar, comer alguma coisa, dar uma descansadinha e seguir. Mas a gente já não tem mais o grupo inteiro juntos. Com muita frequência, a gente tem 3, 4, 5 pares que têm mais ou menos a mesma velocidade. Então, 10 pessoas, 8 pessoas seguem com 4 ou 5 guias juntos, mas não necessariamente. E, basicamente, nunca a gente tem o grupo no cume, o grupo inteiro. O grupo chega entre 6 da manhã no cume até mais ou menos 9 da manhã. Então, a gente tem uma diferença de 2, às vezes até 3 horas entre o primeiro chegar no cume e o último chegar. E raramente alguém tem energia para ficar tanto tempo lá no cume esperando pelo resto do grupo. Então, as pessoas chegam, comemoram, tiram fotos, descansam, hidratam, ficam um tempo lá em cima, talvez 1 hora no cume, e daí começam a descer e cruzam, então, com os que vão mais lentos. Sempre, sempre, sempre a gente recomenda que cada um faça o seu ritmo. E aí, então, um pouquinho de como é a subida. Eu não sei nem o que dizer. Eu acho que nunca na minha vida de montanha eu vi um amanhecer tão lindo como esse. Não tenho palavras para agradecer a Deus e a tudo que conspirou por esse momento inacreditável. Essa visão, a saúde perfeita, o dia perfeito, as pessoas perfeitas. Eu só tenho a agradecer. Dizer que eu estou muito, muito feliz. Esse lugar que vocês viram chama-se Gilman's Point. O Gilman's Point é na beira da cratera e para todos os fins a gente considera esse lugar o cume, já que você chegou na cratera da montanha e a montanha sendo o vulcão. Como essa cratera ela tem subidas e descidas em toda a circunferência dela, um desses pontos, que é o Uhuru Peak, é o ponto mais alto, na realidade o cume verdadeiro. Mas a gente sempre tem pessoas que chegam à borda da cratera, chegam ao Gilman's Point e estão felizes, conseguiram chegar na cratera, conseguiram chegar no topo do Kilimanjaro e descem daí. Outras pessoas que têm ainda um pouco mais de energia seguem para o Uhuru. São mais ou menos 2 horas, com 200 metros a mais, para chegar então do Gilman's Point até o cume. Gilman's Point, normalmente a gente chega nesse horário, 6 da manhã, que é o nascer do sol. Aí descansa, hidrata, a gente sempre se leva um chá quentinho para todo mundo tomar, que é uma delícia com esse frio que está, e daí segue as outras 2 horas para chegar no cume verdadeiro. E tendo energia é bacana, porque daí a gente vai passar do lado das últimas neves, dos últimos glaciares, das últimas geleiras do Kilimanjaro. Então aí é o Gilman's, 5.681. E aqui é o
cume verdadeiro, 5.895. Aí a gente tem as imagens das últimas geleiras. Eles acreditam que mais alguma coisa ao redor de mais 10 anos e elas não vão mais existir. Então tem que subir o Kilimanjaro em breve, dia 26 de dezembro desse ano. E daí, nesse mesmo dia, a gente desce para o acampamento 4, mas um outro acampamento, de uma outra rota já, para, almoça, hidrata muito, descansa, fica umas 2 horas nesse acampamento, e daí toca, então, para o acampamento 3, da outra via. E aí a gente muda completamente de paisagem, como vocês vão ver. A gente tem uma floresta temperada, muito fechada, muito bonita, com cachoeira, com água que a gente não viu já há bastante tempo, com árvores cheias de musgo, um lugar que com certeza tem duende. Olha! Uma das muitas coisas legais do Kilimanjaro é o fato de que ontem a gente estava a quase 6.000 metros no topo da África. E agora, 26 horas depois, a gente está entrando numa floresta super bonita. As coisas de tecnologia. Isso é um filminho do relógio sul. Tem o dia de aclimatação, uma Waze. Acampamento 4. Zigue-zague da subida. Agora vocês vão ver que a descida é por outro lado. A noite no acampamento 3. Acampamento 2. E daí sair para o legal, né? Muito. Bom, daí, cheios de alegria por ter chegado ao cume da África, um dos 7 cumes, a gente volta então para Arusha, para a bem merecida cerveja Kilimanjaro. Tem um jantar de despedida, entrega dos diplomas, e aí essas 2 fotos são uma coisa bacana. A gente já teve 2 casos interessantes. O neto e a avó, que os 2 foram, e os 2 chegaram no cume, e outro ano a gente teve um avô, o pai e o filho. Ele de 77, o pai de 45 e o filho de 21. Os 3 também chegaram no cume. E aí um pouquinho da visão de cima da cratera por uma filmagem de drone. Waze lá no fundo.
Mais música. Essa é uma música de agradecimento ao Kilimanjaro. E Hakuna Matata é alguma coisa tipo Don't worry, be happy. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado para a Freeway pelo convite. E vamos conversar agora, né? Vamos conversar, que lindo. Eu sempre fico muito encantada, né? Eu já participei de outros treinamentos, né, de vocês. Me encanta muito essa montanha, esse povo, toda essa animação, essa energia. A gente sente emoção daqui, né, assistindo. Pelo menos eu, né, particularmente, sou muito apaixonada pela África e realmente essa vivência, né? A gente traz para toda a vida. Você vê a emoção das pessoas, né? De um desafio superado, de conhecer essas tribos, né? Essas comunidades, essas pessoas locais tão diferente da nossa realidade. Realmente é uma viagem muito enriquecedora. Parabéns, Manuel. Encantadora, incrível. Bom, tem muita gente aqui no chat elogiando, o pessoal ficou sem palavras, realmente, eu acredito. Eu acho que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver, a Raquel fez uma pergunta. Raquel, quer falar com a gente? Se você quiser falar com a gente, é só tirar do mute que a gente consegue te ouvir e você tirar suas dúvidas. Será que a Oi, Raquel... boa noite. Oi, Raquel, boa noite. Bem, agradeço muito pela apresentação, foi maravilhosa. Também sou apaixonada pela África. Já conheço 3 países da África. Pretendo conhecer a Tanzânia, o Quênia e sei lá mais o quê. Bom, eu tenho passageiros que se interessariam por fazer o Kilimanjaro. E eu também me interesso. Uma pergunta que eu tenho é: hipertensos podem fazer essa trilha? Podem. Então, o que a gente recomenda para qualquer pessoa que tenha uma condição médica é que, primeiro, conte para a gente, logicamente, e que converse com o seu médico. Desde que a pessoa tenha um quadro de hipertensão controlada, que está com a medicação certinha, que não tenha crises de hipertensão, ou o mesmo se aplica para diabetes, também não é impeditivo de fazer montanha. A gente sabe que em montanha a pressão sobe um pouquinho mais. A única coisa que a gente sugere é que caso a pessoa... Bom, então vamos lá. Eu não sei se você sabe, Raquel, como formação eu sou médico. Eu era médico pediatra e o estilo de vida não era o que eu queria. Eu acabei saindo e há 28 anos que eu sou guia de montanha. Sensacional. Mas ainda hoje, obviamente, o que eu aprendi é bastante útil. Bom, existem várias famílias de drogas antihipertensivas
e uma delas é chamada família dos beta-bloqueadores. E os beta-bloqueadores, um dos efeitos que eles têm é não deixar subir a frequência cardíaca. E em altitude a gente precisa que a frequência cardíaca suba porque a gente tem menos oxigênio no ar, né? Então é importante que a gente tenha uma frequência cardíaca alta. Então o que a gente sugere é que converse com seu cardiologista, caso você tome um beta-bloqueador, para trocar essa medicação por outro antihipertensivo de outra família que não tem esse efeito. Mas a pessoa estando com a pressão controlada não é impeditivo algum. E sempre a gente fala que, como os médicos normalmente não sabem muito de altitude, porque a gente não lida com isso aqui, a gente sempre se oferece de conversar com o médico da pessoa, qualquer que seja a condição que ela tenha, conversar comigo para explicar, enfim, o que é, quais são as consequências de estar em altitude, né? Sim, sim, mas seria recomendável levar mais algum medicamento ou se preparar de alguma forma diferente, não? Não. Simplesmente Conversar com o médico e trocar. Conversar com o médico, ganhar o ok dele, e se for um beta-bloqueador, trocar por outra droga. Se não é um beta-bloqueador, continuar exatamente como ela está, desde que esteja controlada. Não tem problema nenhum. Pratica exercício e tal, então tem já o corpo, né, mais adaptado para fazer uma... Exatamente. A pessoa esforço, né? Exatamente. A pessoa tá... Mesma coisa acontece com diabetes. Então, a pessoa que é diabética, quando ela faz exercício, ela tem que ter uma dose adaptada da medicação que ela toma, né? Adaptada a esse esforço extra. Então, a pessoa já deve, digamos assim, testar como ela reage com a glicemia dela em exercício aqui no Brasil antes de sair, para já ter a dose controlada para isso. Haveria restrição para algum outro problema de saúde, não? Não, assim, problemas cardíacos instáveis, obviamente tem um esforço maior, porque a gente está trabalhando com uma concentração de oxigênio bem menor. No cume do Kilimanjaro, a gente tem um pouquinho menos de 50% da concentração de oxigênio do nível do mar. Então, de novo, basicamente, a gente sempre sugere que faça um check-up, converse com seu médico, conte o que vai ser a expedição, para que ele dê o ok. Certo. Agradeço a atenção. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Eu que agradeço. O Gustavo Garcia tem algumas dúvidas que ele também colocou no chat. Gustavo, você quer falar com a gente? Gustavo Garcia. Acho que é Sanches. Será que ele tem? Só enquanto o Gustavo não aparece, para quem gosta de África, a gente tem 2 viagens na África. A gente tem Kilimanjaro e a gente tem Marrocos também. Um trekking nos Atlas, nas montanhas Atlas, no Marrocos, que é bem bacana também. Boa noite. Eu posso aproveitar que o Gustavo não apareceu e fazer uma pergunta? Pode, claro, Nani. Bom, eu sou a Elaine da Concierge. Obrigada, foi muito esclarecedor para mim. Eu não conhecia o programa. Eu já tive passageiros que eu vendi a passagem, montei roteiros na África, mas especificamente o Kilimanjaro eu nunca havia visto. Agradeço a vocês. Uma pergunta, assim, para mim que foi leiga, eu pensei que era uma trip para um cara expert ou esportista treinado. Então eu posso entender que uma pessoa saudável, que faça a sua vida normal, ela é apta a fazer esse tour. Levando em consideração o que o Manuel falou, que às vezes pode ter um pai, um avô e um neto. Lógico que não é uma criança, mas não precisa ser um expert, um super esportista para fazer esse programa. Não, de forma nenhuma. Todas as nossas viagens são desenhadas para pessoas normais, ativas. O que a gente sim recomenda é que a pessoa, na medida do possível, eu sei que todo mundo mora em cidade grande, que tem uma vida agitada, que não tem tantas horas assim para treinamento, mas que quando chegar um pouco mais próximo da viagem, 3 meses antes, a pessoa tenta intensificar um pouco o seu ritmo de treinamento, talvez fazer um programa com um personal trainer,
para chegar na melhor forma possível. Mas essa melhor forma possível, de jeito nenhum, é que seja um atleta. Não, pessoas normais que trabalham, que moram numa cidade grande e que têm atividade física. Legal. É apenas isso o nosso público. Muito obrigada, Manuel. Acho que foi muito esclarecedor para pessoas como eu que vivem nessa loucura de vender viagens, mas esses roteiros mais interessantes, que hoje é a verdadeira experiência de uma viagem, está sendo muito ótimo essas lives de vocês. Para mim, estou aprendendo muito. Muito obrigada pelo seu tempo e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigada a você. O Gustavo comentou que o microfone dele está com problema, ele quer saber a melhor época para fazer essa viagem. Tá, Gustavo, então, como eu disse, a gente tem 2 saídas por ano e são realmente as melhores épocas. Logo depois da monção do primeiro semestre, que acaba em junho, ou final de maio, e logo depois da monção do segundo semestre, que acaba mais ou menos na metade de dezembro. Então, junho, julho, agosto, dezembro, janeiro são épocas legais para fazer a montanha. Maravilha. O Jefferson Moreira tem também uma dúvida. Jefferson, quer falar com a gente? Posso falar, tudo bom? Tudo jóia. Parabéns, Manuel. Sou um grande fã aí, acompanho suas expedições pela televisão, por aqui também, e espero em breve poder juntar. A minha dúvida é a seguinte: hoje em dia, é claro que a gente quer registrar isso tudo, né? Então, câmera, você mostrou ali drone e tudo mais. Tem algum sistema de alimentação, de energia para esses aparelhos, máquina, tudo mais? E algum sistema de comunicação para comunicar com a família? Estou bem no 5º dia, no 4º, no 5º dia, para comunicar, mandar uma mensagem, alguma coisa assim? Não e não. O celular, às vezes, em alguns lugares, pega, então você pode comprar um SIM local, né, um chip local, e em alguns lugares, durante a caminhada, às vezes até fora do acampamento, a gente conversa com os guias e eles falam, olha, ali naquele cantinho pega um pouco. Mas, de qualquer jeito, é uma expedição razoavelmente curta, são só 7 dias na montanha, então dá para a gente ficar sem comunicação. E, na realidade, Jefferson, isso é uma coisa que eu noto, assim, e tudo tem 2 lados na vida, né? Tudo. No campo base, que é uma expedição que eu faço com muita frequência, eu faço 2 vezes por ano, eu sinto uma certa pena que hoje em dia tenha Wi-Fi em todos os lodges na região do Everest. Porque o que eu sinto é que antigamente a gente chegava no lugar que a gente ia dormir e a gente sentava e conversava entre a gente e a gente dividia experiências, e hoje o que eu vejo é que todo mundo chega no lodge, a primeira coisa que faz é se conectar e conversar com quem está a 20 mil quilômetros de distância e colocar coisa no Facebook, no Instagram e tudo isso. E, logicamente, é bacana, é legal para as famílias, é legal para quem trabalha poder ter contato com a sua empresa, enfim, mas a gente perde um pouquinho do isolamento que a gente tinha antigamente. O Kilimanjaro ainda, e talvez seja um dos últimos lugares que isso acontece, a gente chega no acampamento, a gente coloca, ainda está quentinho, está sol, a gente coloca as cadeiras do lado de fora da barraca, senta em círculo e conta a história. E isso é uma coisa muito bacana, muito rica, né? Então, acho que ficar 7 dias fora do mundo, desconectado, também é uma coisa que é difícil hoje em dia, que eu acho muito rica. Quanto à recarga de eletrônicos, a solução que a gente tem é power banks, né? Então, são essas baterias que a gente carrega antes de ir para a montanha, tem até de 20 mil miliamperes. Um iPhone pequeno, a bateria é de 2 mil miliamperes, o iPhone Plus, aquele maior, é de 2.400 miliamperes. Então, teoricamente, um power bank de 20 mil miliamperes daria para mais ou menos 8 a 10 recargas de celular. As máquinas fotográficas que usam bateria, normalmente as baterias não precisam recarga
para 7 dias, a não ser que você use muito. E daí, mesmo assim, usa leva uma segunda bateria. Mas para quem só leva celular, eu acho que levando talvez um de 20 e um de 10, 2 power banks, você está bem para a viagem inteira. É importante tomar cuidado com a temperatura, porque as baterias todas descarregam com o frio. Então, a partir de uma determinada altitude, a gente recomenda que coloque dentro do saco de dormir para manter um pouquinho mais a vida das baterias. Mas com o power bank, a gente tem feito as viagens sem problema. Toma cuidado que não pode despachar, bagagem despachada não pode despachar power bank. Power bank tem que ir na bagagem de mão, né? Essas são as regras das companhias aéreas. Então, é isso. Mas com isso dá para carregar durante os 7 dias da viagem. Bacana. Agradeço. E sou teu colega médico, sou neurocirurgião. E uma experiência, você falou do Diamox, né? Eu sempre tive uma experiência meio ruim com altura aqui pela América do Sul, né? No Peru. E ano passado eu fui com a minha irmã pro Titicaca, para a Ilha do Sol, e eu usei o Diamox e fiquei ótimo. Foi a primeira viagem de altitude que eu fui e fiquei ótimo, né? Então, isso aí não vai faltar na mala. Ele é muito efetivo. A gente normalmente recomenda tomar meio comprimido de manhã e meio comprimido à tarde ou à noite. Começar a tomar um dia antes de ir para a altitude e manter 2 a 3 dias. Quando a gente vai ficar mais ou menos na mesma altitude, por exemplo, La Paz ou Titicaca, daí só tomar os 2, 3 primeiros dias já funciona. No caso do Kilimanjaro, como a gente está subindo a todos os dias, a gente toma até amanhã do dia de cume. Como ele é um diurético e no dia de cume a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de se manter hidratado, a gente, na noite anterior ao cume, a gente já não toma, mas a gente toma até amanhã do dia de cume, né? E realmente funciona bem. Legal. Obrigado, Manuel. Parabéns pela apresentação. Muito bacana. Obrigada, Jefferson. O Guilherme também tem uma pergunta. Guilherme, quer conversar com a gente? Vamos ver. Bom, primeiro aí, boa noite e parabéns pela live. Eu acompanho você também, Manuel, já há algum tempo aí pelo YouTube, das suas expedições e tudo. O que eu queria saber é o seguinte, especificamente para essa aí do Kilimanjaro, e se puder estender para o trekking ao campo base do Everest, o que é de equipamento que a gente precisa de levar que tem que ser efetivamente nosso, que não é fornecido pela expedição? Na realidade, a gente fornece basicamente a barraca e um colchonete. Todo o equipamento cada um tem que levar. E no caso específico do Kilimanjaro, ao contrário, por exemplo, das viagens ao Nepal, onde no Nepal a gente tem muitas lojas de boa qualidade, boas marcas e preços incrivelmente melhores do que a gente tem aqui no Brasil, no Kili não tem nada lá. Então, o que a gente tem que o nosso operador lá fornece para aluguel que é o saco de dormir e o duffel bag, ou seja, essa bolsa que é onde a gente coloca o nosso equipamento para os carregadores levarem. O resto a gente pede que traga tudo daqui do Brasil. Então, no site da Freeway vocês vão encontrar a lista de equipamentos bem completa de tudo que a gente recomenda. Não é extremamente frio, né, para a gente pensar em outras montanhas aí do mundo, menos 10 graus não é uma temperatura tão fria assim. Mas no Kili a gente está exposto a essa temperatura durante muitas horas, da meia-noite até 7 da manhã. Quer dizer, o sol nasce às 6, mas ele não chega a esquentar na primeira hora. Então a gente está 7 horas a uma temperatura razoavelmente baixa. E o que as pessoas reclamam mais, na realidade, é frio nas mãos. Então a gente recomenda que tem que levar não só luvas boas, uma luva fina, uma luva grossa, mas também uma coisa que a gente chama de mitten. Mitten é uma luva
onde os 4 dedos estão juntos e daí um outro dedo do polegar separado. O mitten, pelo fato dos dedos estarem juntos, um dedo esquenta o outro mais. Então, o mitten é mais quente do que uma luva, mesmo uma luva grossa. Né? E quem realmente tem mais frio na mão, se conseguir comprar, não tem, eu acho que não tem aqui no Brasil, são aqueles hand warmers, que são envelopes com uma substância química que, ao entrar em contato com o ar, produz calor por umas 8 horas. Então, você tira do envelopinho, dá uma chacoalhada e coloca entre a luva fina e a luva grossa, e aquilo ajuda a esquentar a mão. Né? Uma boa bota, e boa bota que eu digo, na realidade é uma bota quentinha e que cubra o ossinho do tornozelo. É um terreno razoavelmente irregular, então é importante que essa bota fixe o tornozelo para a gente não torcer. E meias de trekking. Como, de novo, frio nos pés é outra coisa que as pessoas sentem bastante, é importante comprar uma bota que seja um pouquinho maior e que caiba uma meia grossa de montanha, uma meia grossa de trekking e uma liner, que ajuda também a esquentar o pé. Maravilha. Muitas informações, né? Que vocês também podem encontrar no site, como o Manuel falou, em caso de... Né, eu posso fazer uma pergunta? Não sei se tem mais alguém na frente. Pode fazer. Tudo bem, Manuel? Estou em vai? Curitiba, bom ver você. Obrigada. Parabéns, adorei. Sempre quis fazer o Kili, mas nunca não deu certo ainda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com a situação da pandemia, minha preocupação é essa, né? Porque às vezes você assume um contrato e de repente as coisas, né, tomam outro rumo. Ainda mais a gente que tem a profissão que está na linha de frente. Como que fica isso assim no contrato? Porque é uma situação especial, né? Que não existia antes nas outras. Eu acredito que nas outras excursões, nos outros grupos que você fez, não deve ter havido, e é uma situação inédita, né? Existe alguma cláusula de contrato especial? Porque, assim, eu, por exemplo, adoraria fazer um trekking com vocês de novo, mas eu não sei se eu vou ser liberada, entende? Então, às vezes, você assume um compromisso e, de repente, porque está vigorando a questão da... né, eles baixaram a portaria, etc., e eu, por exemplo, eu tive todas as minhas férias, tudo suspenso, né, por tempo indeterminado. Então, às vezes, você assume um compromisso, digamos que até o final do ano eu seja liberado. E eu quero saber a questão legal, realmente, né? Se vocês vão colocar isso como uma cláusula de contrato, por exemplo, caso a pessoa, quem é linha de frente, não sei, ou caso a situação da pandemia fuja novamente. Bom, aqui já está fora de controle faz tempo, mas não sei, na África, como vai estar na época, né? Então... é isso que eu queria saber, as questões legais mesmo que me interessam. Tá. Bom, primeiro, que você lembra que se chamar as viagens da gente de excursão, você está automaticamente expulso. Mas, enfim, eu perdoo esse deslize seu. Eu acho que a Kelly pode responder isso. Trekking, tá bom, trekking. Um trekking. Olha, eu não tenho atualmente uma cláusula específica para uma situação, né, de uma profissão diante da pandemia, né? Tudo está acontecendo muito recente, muitas mudanças, mas eu acho que a gente sempre vai procurar tratar da forma que vai entender o lado do cliente, vai falar com humor, né, com humor gado, tem umas variáveis, né, que envolvem isso. Então, assim, atualmente a gente não tem, né, mas eu acho que a gente pode conversar, né, particularmente no seu caso, para entender e de repente se antecipar com alguma condição que para você seja interessante para os, né, os que estão envolvidos também.
né? Então, acho que tudo é conversado, negociável, né? A gente entende perfeitamente a sua situação, né? Não, mas não estou nem falando só por mim, eu estou falando pelas pessoas, porque de Sim, repente as pessoas não se sentem, por exemplo, dependendo da situação que tiver lá na África, as pessoas não se sentem seguras também de. sim. Eu acho que Olha, numa situação de pandemia, no deixa eu dar uma geral, dica para vocês. Eu sou advogada e, assim, o que eu tenho estudado muito é o Código do Consumidor na nossa função solidariedade e agência de viagens, que, né, nós somos solidários, então nós respondemos pelas operadoras e, enfim. Neste momento, o que vigora é a lei do brasileiro. Se nós pudermos sair e o país que que nós estivermos embarcando for receptível e nós podemos chegar lá, então vai vigorar as companhias poderem cobrar multas, etc. Se no destino, como você está falando, na época, a África não puder nos receber, é uma condição atípica. As companhias terão que nos dar flexibilizações de mudanças, os prestadores de serviço, mas tudo isso haverá uma antecedência, né? Assim, amanhã concluo eu que a Freeway, como eu estou fazendo com as minhas operações e com estou vendo os operadores em geral se movimentar para isso, que tudo nós teremos uma certa antecedência, até porque isso envolve uma programação lá e aqui, né? Então, se nós vermos que as situações, por exemplo, eu tinha grupos para a Croácia, eu consultei até o direito do consumidor, sentei com advogados, se efetivamente não tiver como nos embarcar, então nós não temos nem que falar, as condições, as companhias, as agências terão que nos dar um suporte. Mas, como como você estava falando agora, tudo isso é conversado. Até o seguro de viagem hoje ele fala, ligue, não cobrimos Covid, mas ligue, porque de repente é um sintoma, é alguma coisa. Então, acho que é tudo muito conversado, é novo para todo mundo. O direito do consumidor não tem essas leis prontas para nos dar assistência. A ABAV, nenhum organismo de turismo ainda tem, é uma novidade para todo mundo. Então, o que gera hoje, gente, em todas as nossas relações, não só no turismo, é a conversa, é uma boa arbitragem, que eu digo no sentido de negociar, abrir mão e ser coerente com as situações, né? Era isso. boa colocação, Nani. Obrigada. E assim, o que a gente tem feito nas viagens atuais é remarcado as viagens sem custo, sem multa, esses locais, como a Nani mesmo comentou, se não pode receber, se está fechado, a gente tem trabalhado, né, com o adiamento da viagem, remarcação, como algumas viagens até do Manuel, né, que foi adiada para o ano que vem. Então, a gente tem trabalhado olhando o todo, né? Porque no fim todos nós somos vítimas, né? O cliente, a operadora, o hotel. Então, o que tem sido indicado mesmo até pelo Procon e outros órgãos de defesa do consumidor é um acordo amigável entre as partes da melhor forma possível. Tá bom? Então, assim, a gente vai querer te ajudar de alguma forma e nós vamos conversar. Não tem uma resposta assim concreta e baseada em uma lei, em uma cláusula que a gente possa entregar agora. Perfeito. Muito bem. Deixa eu ver aqui uma pessoa que eu vou ver se ele quer falar com a gente. Peraí. É o Sérgio Guedes. O Sérgio Guedes, ele fez um comentário aqui. Eu não sei se ele quer conversar com a gente, porque eu acho que ele fala aqui que ele já fez essa viagem e ele quer voltar. Não sei se ele quer falar com a gente. O Sérgio Guedes. Tá aí, Sérgio? Seria legal ouvir ele, né? Ele que fez essa viagem. Bom, não sei se ele tá aí. Oi, Manuel, tudo bem? Como vai? Ele... Tudo bem. Sérgio Guedes aqui de Cuiabá. Como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Se valeu um depoimento aí de alguém que foi e é um apaixonado pela África, estou até planejando ir novamente, porque realmente foi muito emocionante, superou minhas expectativas. O Manuel como guia, como médico, como amigo, como expedicionário, foi muito legal. Eu só tenho ótimas lembranças e toda vez que vejo alguma coisa sobre Kilimanjaro, sobre a África,
Eu lembro bastante da nossa viagem, me emociono bastante. E estou planejando em fazê-la novamente, provavelmente daqui, sei lá, 1 ou 2 anos. Que legal. Tinha até me inscrito agora para fazer o Elbrus, estava agora para fazer agora em junho, né, dia 27 de junho, Uhum. mas aí, em função da pandemia, vocês cancelaram, né, lógico, e estou na fila aí provavelmente para ir novamente para o Kilimanjaro também. Mas é muito legal, muito bacana, eu recomendo a todos aí. E o Hakuna Matata fica na cabeça, né? Fica. Estou com a minha filha aqui, falei que a música domina a cabeça da gente, não tem como, é muito legal. Legal. Obrigado, Sérgio. Vai ser um prazer te ter novamente aí com a gente. Seja no Elbrus, seja no Kili. Grande abraço, Manuel. Outro. Obrigado, Sérgio. Um abração. A Raquel, obrigada, Sérgio, muito bom te ouvir, viu? A Raquel Anderi tem uma dúvida. Raquel, quer falar com a gente? Vamos ver. Oi, oi, oi. Oi. Já falei antes, fui a primeira a Sim. falar, inclusive. Sobre a astrofotografia, Manuel. É possível conciliar com a trilha? Fotografar e fazer a trilha? Fotografia à noite, sabe? Do céu. Uhum. Astrofotografia. Você vai ter alguns das fotos mais lindas da sua vida. A gente está a quilômetros da luz mais próxima. A gente está acima das nuvens, de modo geral, a gente tem 1 trilhão de estrelas. Para quem só precisa encarar o frio, né? Se agasalhar um monte, normalmente quando a gente faz fotografia à noite, a gente deixa o obturador aberto por bastante tempo, mas quem tem coragem de ficar lá fora faz fotos incríveis, incríveis mesmo. Dá para fazer muito bem. Dá para levar tripé, principalmente se só for usar o tripé à noite, coloca o tripé no duffel, os carregadores levam e você vai tirar fotos fantásticas mesmo. Inclusive aquelas de deixar as estrelas correrem e deixar os riscos no céu, que ficam fotos incríveis. Rastro. Ou com as barracas iluminadas também. Muito bonito. Sim. Já fiz astrofotografia no deserto do Saara, né? Acampando no deserto do Saara. É muito lindo, mas ali também deve ser maravilhoso, por ser mais alto e tudo, né? E mesmo, por exemplo, quando a gente está no Campo 3, que você tem uma Oasis, então, diferente do Saara, onde é mais plano, aí você tem uma montanha para contrapor com o céu, com o sol, desculpe, com as estrelas e com o céu. Para compor. Exatamente. Fica legal. Bacana saber. Muito boa a sua palestra, Manuel. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu demais. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, Raquel. Obrigada, Freeway. Obrigada, querida. Bom, acho que de dúvidas, todas que constavam aqui foram esclarecidas. Não sei se a Sônia quer falar, comentar, alguma coisa aí para a gente encerrar. Bom, eu queria dizer que... Espera um pouquinho, tá dando eco aqui, só um minutinho. Eu queria dizer que eu acho que o que todo mundo está sentindo é o que eu estou sentindo, né? Uma viagem espetacular. Acho que o Manuel tem uma capacidade muito grande de enriquecer as viagens em todos os sentidos, em deixá-la da melhor maneira possível de se fazer, seja nos tempos, seja na qualidade de equipe, na preparação, no planejamento, na expertise, na experiência. Quer dizer, alguém que levou 60 grupos para o campo base do Everest e 20 quase para o Kilimanjaro,
em alguma experiência, né, gente? Então, eu realmente admiro, né, o trabalho do Manuel. Para a Freeway é uma grande alegria ser parceira do Manuel já há muitos anos. A nossa história começou juntos, né, Manuel? E sempre convergiu. E eu acho que qualquer um que fizer qualquer viagem organizada por ele, com certeza vai estar fazendo uma das melhores viagens para aquele destino. Todas as viagens são ativas, né, de trekking ou até algum curso de escalada, então são voltadas para pessoas que realmente gostam desse tipo de viagem, de uma viagem ativa, de montanha, mas ele sempre conjuga a montanha com a cultura local. Isso é outra coisa incrível, quer dizer, você interage de uma maneira completa, né? São as belezas cênicas, a experiência e a troca de experiência com as pessoas locais. Eu quero dizer aqui que teve gente que perguntou qual a melhor época para ir e tal. Eu recomendo que esse tipo de viagem se faça num grupo tipo desse do Manuel. Eu acho que vai ser um outro nível de aproveitamento. Eu acho que quem investe numa viagem desse porte, pagar $1.000 a mais entre pagar $3.000 ou $4.000 e ter uma experiência única, eu recomendo. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que faria toda a diferença na qualidade, na experiência. Eu acho que é uma coisa memorável que vale um certo investimento a mais, né? Parabéns a todos que assistiram. Acho que todos vocês são pessoas muito especiais, que gostam de viagens muito especiais. Obrigada por acompanharem as lives da Freeway. Para a gente é uma alegria poder proporcionar e uma grande alegria ter vocês apreciando essas lives. Manuel, muito obrigada pela tua participação, sempre extremamente enriquecedora. Você é uma pessoa especial, representa de uma maneira muito especial o nosso país, a montanha, o que significa a montanha, estar na montanha. Como brasileiro, você nos dá muito orgulho e a Freeway muito orgulho de ser tua parceira. Amanhã temos a live do Leonardo, do Parque Estadual do Cantão, no Tocantins, na região do Rio Araguaia, às 3 horas da tarde. E é um dos destinos, nesse momento, para a gente acessíveis em termos de pandemia. Acho que até o fim do ano a gente já vai poder fazer o Kilimanjaro, se Deus quiser, se a pandemia quiser. Mas amanhã, quem sabe, a gente possa fazer o Parque Estadual do Cantão, no Tocantins, que eu acho que pouca gente ainda conhece. Muito obrigada a todos, um grande fim de noite. Espero que muitos de vocês possam estar amanhã conosco às 3 da tarde na live do Leonardo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigada, Manuel. Prazer. Boa noite, gente.